Olá, meu nome é William Salvati, eu sou aluno do IFC Campus Freiburgo, faço o curso técnico em informática integrado ao ensino médio. O professor orientador do projeto é o Fabrício Bisotto, o professor colaborador é o Marlon Domenech e a servidora técnica administrativa é a Débora de Lima. Introdução. Eu resolvi dividir a introdução em 3 partes: porquê, o que é e como. O porquê se resume ao porquê do projeto ter sido criado. Levando em consideração a grande carga horária que alguns cursos do Campus Freiburgo possuem, por exemplo, o integrado ao ensino médio, que tem 3.780 horas, foram criados horários em que os alunos não precisam estar em sala de aula. São os chamados horários AA. E nesses períodos, o aluno pode focar o seu aprendizado em uma área em específico em que o mesmo deseja. E no projeto IF Simula, a gente gostaria que os alunos buscassem uma forma de possuírem um ensino autodidata, que seria eles aprenderem por si só, pelo fato de que a maioria dos alunos não está em aula nos horários A. E no projeto IF Simula, a gente busca que os alunos façam uso desse horário que eles possuem livre quando eles não estiverem fazendo algum trabalho de extensão, trabalho de pesquisa ou até mesmo trabalho de qualquer matéria em si. Esse é o porquê da criação do projeto. E o que é o IF Simula? O IF Simula nada mais é do que uma maneira encontrada para contribuir com a formação dos estudantes, dando oportunidades de aprendizagem que complementem a formação do estudante e que, em certa medida, diminuam os índices de reprovações na própria escola, pelo fato de que o aluno estará estudando da maneira que ele quiser. Pelo fato de ser um simulado, ele pode fazer a hora que ele quiser, quando ele estiver mais disposto a fazer. Porém, para ser eficiente, ele teria que fazer o simulado em si. E daí vamos para a terceira pergunta: como que isso será feito? Como eu já falei sobre simulado, nós pretendemos construir um banco de questões que contemple as disciplinas do técnico em informática, do tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e do próprio ProEja. E após construir esse banco de questões, disponibilizaremos as questões em formato de um simulado para que o aluno possa acessá-lo e utilizá-lo da maneira em que ele quiser e quando ele quiser. Também iríamos pedir aos alunos para que eles participassem como usuários dos simulados que foram criados, apontando coisas que poderiam ser boas para ele. Por exemplo, o estudo autodidata, que pelo menos eu, vejo como algo muito bom, porque quando você consegue aprender sozinha algo que geralmente tem alguém lhe ensinando, quer dizer que você está indo pelo caminho certo, pelo menos vejo eu. Aqui no Materiais e Métodos tem 3 partes também: análise, mapeamento e simulado. Na análise serão utilizadas provas dos últimos 5 anos do Enem, OBMEP, OBFEP, várias Olimpíadas daqui do Sul, algumas provas de universidades ou de concursos públicos até mesmo, analisando o que foi utilizado em cada prova, qual foi o contexto, qual foi a forma utilizada para avaliar os alunos ou os concorrentes de cada prova. Literalmente lendo a prova, vendo as respostas, vendo como foi feita, como chegar à resposta, por que era feita, o que envolve, qual assunto está envolvendo, analisando tudo que possuía na prova. Depois, passar pela fase de análise, a gente vai para a segunda fase, a fase de mapeamento. E o que é o mapeamento? Como o nome mesmo diz, o mapeamento é mapear algo. Consiste em fazer o mapeamento das questões, as quais foram analisadas, como eu citei anteriormente, construindo o banco com as questões que serão utilizadas para o simulado. O mapeamento será realizado com as próprias questões dos simulados e provas ou exames que foram utilizados durante a análise. E do que será importante esse mapeamento? Fazendo o mapeamento, o próprio bolsista, que é o meu caso, vai estar aprendendo um pouco mais, assim como a gente consegue fazer uma divisão do que cada questão é por assunto. O que envolve exatas e o que envolve humanas a gente consegue separar, fazendo com que a aprendizagem do aluno fique propriamente mais dinâmica. Então, após toda essa fase de mapeamento, lendo as questões, corrigindo se estão certas com a prova, conferindo com o gabarito disponibilizado, a gente vai para a última fase, que são os simulados. E com os simulados, o que acontece? Todas as questões que vão estar guardadas no banco serão disponibilizadas em formatos de simulado, tais quais poderão ser acessados pelos alunos onde e quando quiserem, tendo em vista que eles possuem acesso à internet.
E esses simulados, nós queremos que contemplem o máximo de questões possíveis para prover um ensino maior em si a quem estiver fazendo o simulado, como também que contemplem não só os alunos do técnico em informática integrado, como também os do tecnólogo em análise e do ProEja também. Também criaremos um canal de feedback onde os alunos poderão dar sugestões de questões que possam ser incluídas nos simulados, ou de questões que possuam a resposta esteja errada, ou que tenha sido cancelado, ou que tenha sido anulada a resposta a qual está sendo informado, como também uma sugestão qualquer que ele queira dar. Também vai ser feita uma categorização nos simulados, por isso que na parte do mapeamento é feita essa separação. Nos simulados queremos que possuam que as questões sejam funcionais para um público-alvo, tendo em vista que existem várias áreas de conhecimento e questões que atravessam mais de uma área. Com a categorização, o aluno poderá estudar o que ele quiser referente ao assunto o qual ele tem dificuldade ou que ele quer aprender algo mais. Isso nos leva para os resultados esperados. A gente espera que possuamos um banco de questões que abranja grande parte do conhecimento e das dúvidas dos alunos. Buscamos também que com a construção desses simulados, os discentes utilizem a ferramenta como maneira de reforço escolar, autoaferição de conhecimento, até preparação para vestibulares ou um estudo autodirigido. O resultado mais esperado é que a utilização desses simulados causem a estimulação de pesquisa por conta do porquê de uma resposta, por exemplo, estar certa ou estar errada, faça com que o aluno crie a iniciativa de investigar sobre, fazendo com que ele aprenda o assunto determinado. Também se espera que os docentes façam uso da plataforma no componente curricular, porém de forma de apoio às atividades, não necessariamente utilizem para ensinar, porém para auxiliar os alunos a aprenderem um assunto. Por exemplo, se o professor de física vai ensinar um determinado assunto em que ele sabe que em tal ano caíram várias questões na Olimpíada Brasileira de Física, por exemplo. Ele pode falar para os alunos acessarem tal simulado, fazendo a utilização da plataforma, auxiliando seus alunos a entenderem o assunto. Além dos resultados imediatos, também é esperado que possua um impacto grande na ampliação de tempo de estudo dos discentes, já que eles poderão acessar até mesmo de casa, refletindo isso no desempenho acadêmico do próprio aluno, fazendo com que o aluno em si aprenda mais. E para os discentes envolvidos no projeto, no caso eu, também se dará o aprendizado de como estruturar as questões e os simulados no próprio Moodle, já que isso não é domínio dos alunos da instituição, e isso é minha responsabilidade durante a efetuação do projeto. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, espero que vocês tenham ficado interessados no projeto e vejo vocês no FEPEX.